nação rubro-negra, alô você, boa tarde, seja bem-vindo ao meu canal Mundo do Flamengo. Mais um videado, curta, comenta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nadinha. Amigos do canal Mundo do Flamengo, no vídeo de hoje vamos falar do jogo entre Flamengo e Mirassol. Flamengo saiu com a vitória, é líder isolado agora do Brasileirão. Vamos falar um pouquinho do jogo entre Palmeiras e Ceará, que aconteceu ontem, domingo, no Allianz Parque. Nação, o Ceará foi roubado, tá? Porque o Ceará conseguiu um gol, a arbitragem foi lá e injustamente anulou o gol do Ceará, estava legítimo, traçaram linhas imaginárias, não tinha como o jogador estar impedido, o ombro dele estava atrás da linha, roubaram o Ceará na cara dura dentro do Allianz Parque. A torcida do Palmeiras ainda teve coragem de comemorar. E não é a primeira vez que nós vemos a arbitragem brasileira favorecendo o Palmeiras. É uma coisa vergonhosa. Nós vimos no primeiro turno Flamengo e Palmeiras lá no Allianz Parque, onde a arbitragem deu um pênalti para o Palmeiras. A bola tocou na mão do Varela, mas foi totalmente fora da área. A arbitragem considerou como um toque dentro da área. Foi lá, deu um pênalti para o Palmeiras. A sorte do Flamengo que o Rossi foi lá e defendeu o pênalti. Se não, aquele pênalti teria mudado a história do jogo. Se o Palmeiras tivesse abrido 1-0, o Flamengo dificilmente iria conseguir ter virado e ganhar o jogo. Porque se o Palmeiras abrir vantagem, dificilmente vão deixar o Flamengo empatar. Ainda mais com a arbitragem brasileira, todo o jogo ali favorecendo o Palmeiras. É uma vergonha. Tanto falam do sistema do lado do Flamengo, né, igual os antes falam, mas quando é o caso do Palmeiras, nunca falam isso. A grande mídia sempre esconde isso, sempre ali, ó, tentar botar panos quentes no meio. É uma vergonha, Varmeiras, é uma coisa que realmente existe. E digo mais pra vocês, hein, nação, o único rival do Flamengo é o Palmeiras. O resto dos clubes são adversários. Mas enfim, nação, vamos falar também do Intercontinental entre Flamengo e Barcelona, dia 23 de agosto, às 4h30 da tarde. Vamos falar também do mercado da bola. Umas 100 saídas vão ter no Flamengo, mais chegadas também. Vinha pode sair, Juninho pode sair, Cebolinha pode sair. Vamos ficar de olho na situação do Pedro também, porque o Flamengo está contratando outro centroavante. Então fica aqui no vídeo para não perder nadinha. Em primeiro lugar, nação, para quem é líder, né? O que importa é os 6 pontos para poder manter a liderança. Ainda mais no jogo contra o adversário difícil, digamos assim. Um adversário que vem sendo uma grande surpresa deste Brasileirão, que tá lá no topo da tabela e tá jogando bem, que é o Mirassol. O Flamengo jogou bem, o Flamengo deu algumas bobeiras, né, na defesa, tomou o gol ali do Mirassol, um susto numa falha da defesa do Flamengo, depois do 2-0, mas o Flamengo criou chances. O Flamengo fez os gols e teve chance para fazer mais gols. O Arrascaeta teve chance, o Plato teve chance, Samuel Lino teve chance. Foram algumas chances criadas pelo time do Flamengo. E é um Flamengo que decidiu jogar pelo Brasileiro e pela Libertadores. O Felipe Luiz deixou isso bem claro desde o começo do ano. E a saída da Copa do Brasil não é nada positivo, tá? Eu não acho a saída do Flamengo de uma competição grande, não acho que seja uma coisa boa. Mas ela proporciona ao Felipe Luiz uma chance de descansar o time, né? E focar nas duas competições que ele, desde o início da temporada, falou que focaria. Então o grande objetivo do Felipe Luiz sempre foi o Brasileirão. E ele disse que é o campeonato nacional e depois também a Libertadores. Um bom jogo do Flamengo. O Flamengo jogou como líder, se impôs com o adversário que é a surpresa do Brasileirão e segue líder por mais uma rodada. Para o Flamengo, o que interessa é fazer algumas rodadas de vantagem, já que o Cruzeiro está classificado na Copa do Brasil e o Palmeiras não está numa fase muito boa. Tem ali uma crise, enfim. O Flamengo poderia então aproveitar esse momento para tentar distanciar mais ainda na tabela. Um bom jogo do Flamengo. Enfim, nação, vamos falar um pouco do mercado da bola agora. Mais saídas do Flamengo e o Palmeiras encaminhando a contratação de um goleiro que a torcida do Flamengo queria no clube. Mas antes, nação, vamos falar aqui da contratação mais cara da história do Flamengo. Samuel Lino, que pra mim é um dos melhores do jogo contra o Mirassol, um dos jogos mais difíceis do Flamengo, tá? Na minha opinião, na minha visão de jogo, porque o Mirassol foi muito melhor que muito time que o Flamengo já enfrentou na Série A. O Samuel Lino ajudou bastante na marcação, fez a recomposição na defensiva, a marcação defensiva, fazendo recuperação, que o Felipe Luiz tanto pede, né? E que Michael e Cebolinha, quando estão
jogando não conseguem fazer. Amigos do canal Mundo do Flamengo. O Palmeiras, numa crise dentro do clube, né? Uma crise ali instalada dentro do Palmeiras já. O que o Palmeiras faz? O Palmeiras vai lá na frente e tenta contra-atacar o goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians, que a torcida do Flamengo estava pedindo no Flamengo. Aí o que acontece? O Palmeiras, né, como todos vocês podem ver, Palmeiras tenta se espelhar no Flamengo. Palmeiras com a ajuda da arbitragem, a ajuda ali do VAR, a ajuda dos juízes. Uma crise dentro do Palmeiras, Palmeiras vai lá, tenta atravessar o Flamengo. No jogo pós-eliminação do Flamengo, agora, jogo contra o Mirassol, tinha mais de 64 mil pessoas no Maracanã, tá? Isso que é um jogo pós-eliminação do Flamengo para o Atlético Mineiro. Ali um reencontro ali na final da Copa do Brasil ano passado. Agora você pega Palmeiras e Ceará no Allianz Parque. Menos de 20 mil pessoas. A torcida do Palmeiras tenta copiar, tenta dar inveja da torcida do Flamengo, mas a torcida do Flamengo é uma coisa única, uma coisa que ninguém aqui do Brasil pode igualar, pode tentar copiar quantas vezes você quiser. Mas a torcida do Flamengo é algo especial, algo único, algo que realmente é paixão pelo Clube de Regatas do Flamengo. E como eu disse, eu vou repetir aqui quantas vezes for preciso, Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras é o único rival do Flamengo. Os outros clubes são apenas adversários do Brasileirão. E o Palmeiras vai dar os passos com a ajuda da arbitragem e do VAR. Mas voltando agora a falar do Flamengo, nação, Samuel Lino foi muito bem no jogo, quebrou a linha do Mirassol com dribles, é um jogador muito importante do Flamengo, tem intensidade alta, e isso precisa ser dito. É um jogador que está muito bem fisicamente e tem uma noção tática absurda de jogo. O jogo dele sem a bola, principalmente, chama muita atenção. E o Arrascaeta não precisa nem falar, né? O Arrascaeta pra mim é um gênio, um ótimo jogador. Aquele passe pro gol do Plata foi um negócio totalmente absurdo, muito inteligente, ele pensa bem rápido, cada jogada, antes da bola chegar nos pés dele ali, já dá a jogada toda pensada na cabeça. Então não deve ser fácil você jogar com o Arrascaeta, você tem que acompanhar o raciocínio de bola dele, o raciocínio de jogo. Mas enfim, ele joga muita bola. Só que infelizmente ele está suspenso para o primeiro jogo contra o Internacional, terceiro cartão amarelo ali, ele levou no último jogo da fase de grupos. A torcida do Flamengo agora mais que nunca tem que abraçar o time, porque o Flamengo é o líder do Brasileirão, só foi eliminado da Copa do Brasil por causa de um erro individual no primeiro jogo. Venceu o Atlético jogando melhor no segundo tempo, no segundo jogo. Não foi feliz nos pênaltis, mas jogou muito bem no segundo jogo. Não que tem crise nenhuma dentro do Flamengo. Aí as pessoas falam, mas não sei o que, todos esses burburinhos aí que tem dentro do Flamengo e a crise. Que crise? Não tem crise nenhuma. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos. O Cruzeiro tem 37, a melhor campanha do primeiro turno da história do Flamengo, nos pontos corridos. Nação, vamos falar agora, né, ali do Palmeiras tentando se espelhar no Flamengo. Muitos torcedores do Flamengo pediam a contratação do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians, e que tá lá no Nottingham Forest. Só que o Palmeiras correu na frente e já encaminhou a contratação dele por 4 milhões de euros. E o Flamengo, como todos sabem, precisa contratar um goleiro. Não é uma crítica nem desmerecimento ao Rossi, mas se o Rossi machucar, vocês vão confiar no Matheus Cunha, que tá com a cabeça no Cruzeiro? Já tem pré-contrato assinado com o Cruzeiro, inclusive? Aí não, né, nação? E aí, na entrevista pós-jogo, o Filipe Luís disse: pode ser que tenha mais saídas e mais chegadas. Na lista de relacionados, Michael, Vinha e Juninho não foram relacionados por opção técnica. O Filipe Luís diz que o elenco está muito extenso. Então, em alguns jogos, alguns jogadores não vão ser relacionados por opção técnica. E por isso, consequentemente, saídas logo acontecerão. Quais jogadores poderão sair? Michael. O Flamengo também tem 3 laterais esquerdos, Alexandre, Arthur Lucas e Vinha. Um deles vai sair. Arthur Lucas sempre é sondado por vários clubes da Turquia, Europa, enfim. Arábia, enfim. O CSKA tem negociações abertas e bem encaminhadas com o Matheus Gonçalves também, com os empresários dele. Não chegou nenhuma proposta oficial de fato para o Flamengo sobre o Matheus Gonçalves. Mas o Flamengo entende que se tiver uma proposta boa para o Flamengo, vai vender.
Amigos do canal Mundo do Flamengo, na minha opinião, são 3 jogadores que o Flamengo não pode se desfazer de jeito nenhum. Pedro, porque é o matador do Flamengo, o goleador ali, o cara da pequena área. É o cara que faz 30 a 40 gols por temporada. Cebolinha, que é um cara ali dos dribles curtos, é um ótimo jogador, jogador de velocidade. E também tem o Vinha. O Vinha é um ótimo lateral esquerdo, o Flamengo não pode desfazer dele de jeito nenhum. Temos ali o caso recente, onde Alexandre e Arthur Lucas estavam machucados. O Flamengo, como o Vinha estava voltando de recuperação, o Flamengo não tinha lateral esquerdos, mesmo tendo 3 à disposição ali no elenco. Então, se o Flamengo não tem nenhum dos 3, o Flamengo teve que improvisar o Varela. Então, o Flamengo não pode se desfazer desses 3 jogadores, são os principais. Mas agora, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Lohan, Michael e Juninho são vendas que era para ter acontecido ontem já. Cebolinha, como eu disse, esse é um caso mais complicado, porque o contrato dele vai até dezembro de 2026. Nenhum clube brasileiro pode contratar ele, porque ele já não pode jogar a Série A esse ano, né? Então, qual clube da Europa vai chegar aqui no Brasil e vai pagar o salário que o Cebolinha recebe atualmente no Flamengo? É muito difícil disso acontecer. Então, esses são alguns mais prováveis de sair. Eu ainda não tenho informações de quem vai chegar, mas com certeza vou contratar um goleiro. E nação, não vão se acostumando, já vão se acostumando com essa nova fase do Pedro, sem fazer tantos gols assim pelo Flamengo, porque a posição dele está mudando no Flamengo. Para aqueles que gostam de analisar um centroavante só pelos gols feitos, esse não será o Pedro goleador da temporada. A função do Pedro mudou, então ele vai fazer menos gols, entretanto vai cumprir mais funções para o time. Além disso, o Flamengo está no mercado procurando um centroavante com características diferentes das do Pedro. Mas então o Pedro vai sair? Não, é para ter mais opções mesmo, para não ter que botar um Juninho no jogo decisivo, um jogo de Libertadores, por exemplo. Nação, mesmo com um jogo a menos, o Flamengo terminou o primeiro turno e é líder com a melhor campanha da história dos pontos corridos para o Flamengo. Amigos do canal Mundo do Flamengo, ainda nessa história de centroavante, o Flamengo estava de olho na contratação de Lucas Beltrán, jogador que está lá na Europa atualmente. Mas ele não quis vir para o Brasil, ou ele vai continuar lá na Europa, ele recusou a proposta milionária que o Flamengo fez. Então, ou ele continua lá no clube que ele está lá na Europa, ou ele vai ir para o River Plate. Mais provável que ele vá para o River Plate. Mas para o Brasil agora, não é uma possibilidade. Nação, o maior desafio de Filipe Luiz, na minha opinião, nesse segundo turno é fazer esse time jogar, tendo entrosamento de jogar junto. E outra, preparar essa equipe para ficar concentrada nos 90 minutos quarta-feira contra a Inter, né? Agora, Libertadores e pro Flamengo, Libertadores virou obsessão. Liderança absoluta, 40 pontos em 19 jogos o Flamengo tem. 12 vitórias, 4 empates, apenas 2 derrotas e um jogo a menos. Só não é campeão simbólico do primeiro turno por conta do Palmeiras, como sempre, né? Palmeiras sempre atrapalhando a vida do Flamengo. Palmeiras tem 2 jogos atrasados, pode chegar a 42 pontos em 19 jogos. Então, o Flamengo precisa vencer o Sport para ficar na liderança absoluta e ser o campeão simbólico do primeiro turno. Mas por que a preocupação com o Sport? Porque todo mundo sabe que o Flamengo é acostumado a levantar time morto. Mas enfim, nação, os caras, né? Como eu disse no começo do vídeo, vamos falar do Palmeiras. Os caras não querem deixar o Palmeiras perder, isso é um fato. Olha, não querem deixar o Palmeiras se distanciar de toda aquela turma lá de cima da tabela. É impressionante, é um absurdo, é vergonhoso. Vocês viram o lance por acaso? Eles fizeram de tudo para tentar botar o cara impedido. É inacreditável a linha que traçaram. Modo VAR mesmo ativado com sucesso. Vocês não gostam de reclamar tanto do sistema? Reclama agora, tá? Isso aqui chega a ser vergonhoso, você tem que fazer um vídeo sobre isso. Aquele gol é vergonhoso. Aquela linha traçada é vergonhosa. A CBF, a arbitragem brasileira é uma vergonha. E a torcida do Palmeiras ainda teve coragem de comemorar o impedimento do VAR. Amigos do canal Mundo do Flamengo, não adianta, tá? Depois que a Leila Pereira assumiu a presidência do Palmeiras, a vida do Palmeiras virou uma perseguição na vida do Flamengo.
Palmeiras se preocupa com quem o Flamengo contrata, se preocupa com o elenco do Flamengo, se preocupa com o resultado dos jogos do Flamengo. A CBF, ele sempre dá um jeitinho de botar o jogo do Palmeiras depois que o jogo do Flamengo termina, porque assim o time do Palmeiras vai entrar em campo sabendo o resultado do time do Flamengo. E aí o que acontece é uma vergonha. Se o Palmeiras começa perdendo o jogo, a CBF entra em campo, vai entrar em campo, o juiz ali sempre arranja uma coisa, o Palmeiras vai lá e empata o jogo. Dificilmente o Palmeiras está perdendo o jogo. Por isso é conhecido como Palmeiras. E agora, cada jogo está mais nítido que o Palmeiras tem ajuda da CBF, Palmeiras tem ajuda do VAR, Palmeiras tem ajuda da arbitragem. Fizeram isso no jogo entre Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque esse ano. Eles queriam dar um pênalti de qualquer jeito pro Palmeiras. Foram lá, arranjaram um pênalti que foi fora da área, um pênalti que não foi nada. Aí deram. Palmeiras foi lá, errou, Rossi pegou o pênalti. Se o Rossi não tivesse pegado, o Flamengo não ia ter conseguido empatar. Porque eles iam fazer de tudo pro Flamengo não conseguir empatar. O Flamengo só conseguiu ganhar o jogo porque o Rossi pegou o pênalti, o Flamengo foi lá, fez 2-0, pronto, final de jogo. Mas agora, todo jogo a arbitragem faz de tudo pro Palmeiras não perder. O Palmeiras é uma vergonha. Mas agora, nação, vamos falar de coisa boa, vamos esquecer essa história aí e vamos falar do Intercontinental Sub-20. Flamengo e Barcelona. Flamengo na busca pelo bicampeonato mundial, enfrenta o Barcelona no Maracanã, dia 23/8 às 4h30 da tarde, no sábado. Flamengo, atual campeão da Libertadores Sub-20, busca o segundo título mundial. Conquistou o primeiro ano passado sob o comando do Filipe Luiz em cima do Olympiacos da Grécia. Ali naquele jogo onde o Flamengo virou, faltando 1 minuto para acabar, praticamente, bem pique Flamengo 2019 na final da Libertadores. Mas enfim, agora o Flamengo vai em busca do segundo campeonato, segundo título mundial intercontinental, agora em cima do Barcelona. E a expectativa é de Maracanã lotado, e tem expectativa para Maracanã lotado também quarta-feira, 9h30 da noite, Flamengo Internacional, Copa Libertadores da América. O Flamengo precisa fazer um bom jogo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, porque nos últimos jogos o Flamengo vai fazendo o primeiro tempo bom, e no segundo tempo vem amarelando. O Flamengo precisa fazer um bom jogo e construir uma ótima vantagem, porque a volta é lá no Beira-Rio. E temos certeza que lá não vai ser nada fácil jogar contra o Internacional, né? Então o Flamengo, mais do que nunca, precisa do apoio da sua nação. É líder do Campeonato Brasileiro, isolado, com 40 pontos e está classificado para as oitavas de final da Libertadores, vai em busca da vaga nas quartas de final. A gente não pode deixar todo o nosso amor pelo Flamengo se corromper por causa de uma eliminação boba na Copa do Brasil. Abraço, nação rubro-negra.